prazer. Estamos registrando aqui a presença do professor Luciano Gattiboni, da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Professor, que satisfação em falar com o senhor. Eu achando que vindo dos Estados Unidos que ia falar só inglês, mas é gaúcho. Sou gaúcho de Santiago. Me criei em Manuel Viana, uma cidadezinha bem pequena, próximo de Alegrete. E é um prazer, Vitor, estar aqui conversando com vocês em português, né, sobre um pouco do que a gente faz lá na Carolina do Norte, na universidade. Antes de ir para lá, eu fui professor em Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina, por 15 anos. Então, filho de agricultor, tem toda a vivência da agricultura do Rio Grande do Sul. Depois virei professor nessa área de fertilidade do solo. Fui trabalhar, né, em Santa Catarina, fiquei 15 anos lá. E depois, 7 anos atrás, me mudei para os Estados Unidos, para a Carolina do Norte. E eu trabalho com fertilidade do solo na universidade, numa área que é um pouquinho diferente agora, que lá a universidade também faz a extensão. Ou seja, a gente trabalha em levar os conhecimentos da universidade diretamente para o agricultor. Então, um pouquinho diferente da posição que eu tinha na universidade aqui no Brasil, mas também trabalhando com agricultura, trabalhando com as pessoas que produzem o alimento, né, que todo mundo consome. Professor, nos fale um pouquinho da palestra que foi dada aqui na PUC. Ok, então essa palestra, o que está sendo apresentado aqui é um trabalho conjunto que a gente está fazendo, um esforço enorme, que é a primeira vez que se faz dentro da área de fertilidade para harmonizar as recomendações de fertilizantes dos diferentes estados. Da mesma forma que no Brasil, nos Estados Unidos, todas as recomendações de fertilizações elas são estaduais. Cada estado iniciou num tempo diferente, num ano, né, diferente, as recomendações, fizeram escolhas de métodos de análise química, foram para o campo, fizeram, né, os estudos de calibração e, imagina, fazendo coisas diferentes por 50, 70 anos, as recomendações hoje elas foram evoluindo não para o mesmo local, cada uma com suas diferentes nuances, e a gente chegou numa situação onde a gente sai de um estado e entra no próximo, e as recomendações de fertilizantes elas são completamente diferentes. No mesmo solo, se tu mandar análise para um laboratório ou outro, um vai recomendar 80 kg no fertilizante, no próximo, se tu bota o pé no outro estado, no mesmo tipo de solo, vai recomendar 150 kg. E isso é o resultado dessas evoluções que aconteceram diferentes pelas diferentes sistemas. Então, o que a gente começou a trabalhar desde 2018 é como harmonizar todos essas recomendações num sistema único. Então, nós reunimos 49 estados americanos, né, dos 50, que estão participando nessa iniciativa, onde a gente está coletando todos os dados históricos que deram origem às recomendações. A gente está colocando isso dentro de um sistema online que vai recalcular todas essas recomendações de fertilizantes, e então nós vamos ter essa ferramenta que vai ajudar os pesquisadores, né, porque nós temos esse banco de dados que vai estar acessível para qualquer pessoa, vai ajudar os consultores, onde eles podem fazer uma recomendação que é muito mais próxima da realidade, e vai ajudar os produtores rurais, porque essa ferramenta que está sendo desenvolvida, ela vai ter uma camada que é mais, por exemplo, importante para os pesquisadores, onde tem informações extremamente detalhadas, mas ela também vai ter uma camada que vai ser conversar direto com o produtor, por exemplo. Se tu colocar essa quantidade de fertilizante, quanto que vai ter dado de lucro? Então, uma informação bastante aplicada e que é realmente a linguagem que os produtores precisam. Então, a gente está trabalhando, né, desde 2018, coletando todos esses dados históricos e tentando fazer com que esses sistemas estaduais eles conversem entre si, porque eles falam línguas diferentes. Então, durante esse período, a gente enfrenta vários problemas de coisas que são coletadas, dados de maneira diferente, e que a gente tem que tentar reorganizar eles, recalcular eles para que a gente monte um sistema unificado, né? E várias próprias questões de pesquisa, né, que foram surgindo no meio do caminho. Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com a questão de recomendação de calcário, que é uma coisa extremamente básica, a gente viu que mesmo laboratórios muito próximos tinham recomendação de calcário muito diferentes, né? E não tem um porquê disso. Então, a gente vai para o campo, pega amostras, né, no exemplo dessa da recomendação de calcário, e a gente vai fazer todo o trabalho
trabalho de pesquisa de novo para produzir novas recomendações, já que as antigas parece que não estão muito adequadas. E uma coisa interessante que a gente descobriu durante esse caminho, a gente fez várias entrevistas com pesquisadores dessas diferentes universidades. Mais de 40% deles chegaram na universidade depois que as recomendações foram feitas. E eles não sabem nem a origem dos dados. Então a gente não consegue buscar, resgatar, né, esses dados antigos. Então tem muita coisa para ser feita, é um trabalho, né, enorme, que a gente está apenas arranhando a superfície do problema. Mas a gente já tem um sistema online funcionando, que pode ser acessado, né, e nesse sistema online o produtor pode entrar com os dados das análises de solo deles e a gente vai começar a ver os resultados de uma recomendação de fertilizante mais condizente, com um respaldo científico, mas, né, também com um cunho aplicado diretamente no campo. O senhor, como gaúcho, professor, pesquisador, o que indicaria para os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul? O que há de mais moderno? O que poderia ser aplicado para aumentar a produtividade? Bom, eu tenho conversado com os meus colegas aqui da parte de fertilidade sobre esse projeto que a gente está fazendo, porque ele já está há 7, 8 anos, né, andando. Então, a gente está conseguindo, né, conversar com eles, mostrar o que a gente faz, né, e incentivando os nossos pesquisadores aqui a tentar trabalhar em algo similar. Hoje a gente tem algumas recomendações que já são mais integradas. Por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós usamos a mesma recomendação aqui, né? E uma coisa engraçada sobre isso, quando eu trabalhava aqui, entre 2014 e 2016, a gente fez uma atualização do nosso sistema de recomendação. E nós tínhamos uma pessoa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que estavam, né, que estavam chefiando esse processo. Eu era de Santa Catarina. Quando a gente terminou em 2016 e publicou o nosso último sistema de recomendação, eu disse para esse meu colega, eu nunca mais quero me envolver nisso. Eu cheguei nos Estados Unidos e lá o pessoal me disse, não, nós não vamos fazer para 2 estados, vamos fazer para todos os estados americanos, né? Então estamos lá nesse desafio. Mas assim, eu tenho conversado muito com os pesquisadores aqui do Brasil e eles estão começando a embarcar nessa ideia de tentar começar a harmonização. Então eu tenho muita esperança, eu sou um otimista nato, né, que a gente vai conseguir avançar e vai conseguir ter recomendações mais adequadas no Brasil do mesmo jeito que a gente está fazendo nos Estados Unidos. É um longo caminho, não é fácil, né, mas eu acho que a gente, né, pode chegar lá. Onde a inteligência artificial entra nessa questão agrícola? Inteligência artificial é exatamente o que a gente vai usar como ferramenta para melhorar essas recomendações. O que a gente está fazendo hoje é juntando esse banco de dados que estava perdido, né? A gente está indo atrás de publicações antigas, teses de mestrado, né, dissertações de doutorado, tudo que tem antigo, coisas lá da década de 50, a gente está puxando isso, extraindo os dados e montando esse banco de dados que hoje tem resultados no nosso trabalho lá de 3.700 experimentos de campo. São 3.700 dissertações de mestrado, tese de doutorado ou trabalho de algum pesquisador que a gente conseguiu reunir. E isso está crescendo, a gente consegue colocar 300 a 400 novos experimentos dentro desse banco de dados a cada ano. Então, o que a gente está criando é um sistema seguro, onde cada dado que entra, a gente olha para ver se está correto, se não tem erro, se for coletado da maneira adequada, e a gente vai ter um banco de dados onde a gente vai jogar inteligência artificial para interpretar os dados e vir com a recomendação. E esse é o grande problema da inteligência artificial. Você tem que dar algo seguro para a inteligência artificial avaliar. Se tu deixar a inteligência artificial olhar a internet toda, eles vão pegar tudo que é bobagem e vão colocar junto como se fosse realidade. Então, no momento que a gente fizer uma curadoria dos dados, a inteligência artificial vai conseguir produzir, né, recomendações que vão ser, né, condizentes com a realidade. E vai evitar o que se chama, né, de alucinação da inteligência artificial quando eles usam dados, quando a inteligência artificial usa dados que não são reais. Professor, para encerrar, uma curiosidade. Um terreno fértil, independente, mesmo assim depende do clima, ou independente do clima, se o terreno for bem fértil e as sementes boas, ele pode vingar ou não?
Não, a fertilidade do solo é um detalhe apenas, né? Nós temos, né, só pensando dentro da área de solos, tá? A fertilidade que a gente fala da fertilidade química, dos nutrientes, é uma coisa. Nós temos toda a fertilidade física de compactação do solo, estruturação, armazenamento de água, já é outra conversa. Nós temos a fertilidade biológica, que são os micro-organismos que vão trabalhar na matéria orgânica do solo, que vai dar outra camada, né? E daí, saindo fora da parte de solos, né, vem a parte da genética, né, das sementes que você colocaste, a parte climática, que infelizmente, né, cada vez nós temos mais problemas, né, de clima afetando nossas produtividades, e aí é outra área que a inteligência artificial vai nos ajudar a melhorar nossos modelos de previsão, né? E nós temos também o próprio manejo em si, né? Que é como você pega aquela semente, aquele fertilizante, a água e coloca ele na hora certa, no momento certo, planta com um bom equipamento e colhe na hora certa. Então, são vários, né, pedaços do quebra-cabeça, e a fertilidade é um cantinho, uma pecinha dessas que a gente está tentando trabalhar. Professor Luciano Gattiboni, muitíssimo obrigado pela sua participação no O Rio Grande é Agro. Muito bem, muito obrigado, né? E é um prazer conversar com você.